Você já fez 1, 2, 3 ciclos, tá tendo um resultado maneiro ali, um resultado inicial, mas sente que pode ser muito mais saboroso, sente que pode ter mais quantidade, mais qualidade. Como é que você faz para subir de nível, né? Na minha opinião, quais seriam as melhorias que você tem que fazer no cultivo para sair desse básico de fazer o feijão com arroz para ter algo ali que a gente chama de top shelf? E galera, nesse vídeo a gente vai estar falando de melhorias ou upgrades, né? Mas entendam, poucos deles estão relacionados com novas compras, novos produtos, novas aquisições. Não, tem muita técnica envolvida, tem muito pensamento envolvido também, prática e experiência, e nesse vídeo eu vou contar para vocês o que o Cadu do primeiro ciclo gostaria de ter ouvido quando ele teve resultado legal ali e agora ele queria ter melhor ainda. Então eu pensei muito na criação desse vídeo, pensei muito sobre essa ótica, como eu poderia ajudar o Cadu de alguns anos atrás a subir de nível mais rápido, na minha opinião. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve e bora pra aula. Chama! Galera, 11 melhorias para subir de nível no cultivo. A gente vai falar de rega, dryback, runoff, VPD, iluminação, genética, treinamento, floração, colheita, automação, pragas e CO2, que é a cereja do bolo. Então fica comigo até o final, que a dica mais avançada eu deixei lá pro final, beleza? Então, ó, fica que lá tá o ouro. E se você não conhece a Cultilite é uma loja, cara. Nós vendemos tudo o que você precisa pro seu cultivo. Então, iluminação, estufa, exaustão, cara, tem tudo lá, corre lá para dar uma olhada. E estamos com um grupo aqui, ó, de novidades nesse QR Code. Dá esse check aí no QR Code, entra no grupo de novidades que também tem uma parada nova que vai ser lançamento aí no dia 22, a gente vai contar tudo por lá. Então, ó, entra no grupo e já vai vendo o vídeo. E se você não me conhece, eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, mestre na engenharia de produção aí agora, chama ou não chama, especialista em cadeias produtivas da cannabis, sou apaixonado pelo cultivo dessa planta e minha missão é propagar conhecimento sobre ela. Então, bora ver qual é o conhecimento que eu vou propagar aqui hoje. Então, galera, vamos lá. O primeiro upgrade, né? A primeira melhoria, ela tá relacionada a ter uma rega melhor. E aí eu não vou entrar no quesito de rega automática ou rega não é automática, mas eu tô falando no quesito de vamos tentar quantificar melhor nossa rega, vamos tentar entender melhor nossa rega, vamos tentar entender o quanto que essa planta tá bebendo por dia, qual a velocidade que ela tá bebendo, ou qual é a qualidade dessa água de escoamento, né, que é muito importante para o mineral, para a gente tentar entender melhor a planta, entender melhor como regar. Cara, a rega, principalmente no cultivo orgânico, cara, é ali a alma da parada. Se você tá regando errado no cultivo orgânico, você vai ter vários problemas, beleza? E aí, Cadu, como é que eu faço então para ter mais informações sobre minha rega, de quanto em quanto tempo regar? Cara, o primeiro teste que eu gosto de fazer, né, que eu sinto que são coisas de cultivos mais avançados, né, querer quantificar, ter essa noção mais analítica da coisa, não depender tanto do sentimento grower, do feeling, né? Não, vamos analisar em números, né? Primeira coisa que eu gosto de fazer é ter uma noção de quanto que o vaso pesa quando a planta tá com sede. Óbvio, você não tem que deixar a sua planta tá quase morta de sede para fazer esse teste. Não, a planta começou, a planta normal, ela geralmente ela é no meio e tá mais para cima, óbvio. De noite ela tá mais para baixo. Mas de dia, ela começou a ficar mais para baixo, o vaso tá um pouquinho mais sequinho, é nesse momento. Abaixou um pouquinho, é nesse momento. Pesa o vaso. Show, você vai ter o peso do vaso seco. Agora, você faz uma boa rega comum, do mesmo jeito que tu faz. Deixa escoar toda a água que vai escoar, no caso for mineral, né? No orgânico não escoa tanto assim. Faz sua rega e aí você vai ter dois pesos, né? Pesa, depois que escoou legal, 5 minutinhos, pesa. Pronto, você vai ter o peso do vaso seco, você vai ter o peso do vaso molhado. Cara, essa diferença, agora você já tem um valor. Tipo, quando o vaso tá molhado, ele pesa X. Cara, se tá na dúvida de quando regar, você já vai ter uma noção. Cara, se por exemplo, o vaso tá pesando 1.300 gramas molhado, a planta agora não tá com tanta sede assim, mas tá pesando 1.100. Cara, coloca no máximo 200 ml, pra ficar no máximo do molhado, sacou? Você vai conseguir ter essa noção
numérica que ajuda muito, principalmente iniciantes, a pegarem esse feeling, beleza? Então, é uma métrica muito boa. Agora, a outra métrica também que é muito importante é o dryback. O que é o dryback, Cadu? Basicamente, o dryback é quanto que a planta está regando desde a última rega que ela recebeu até a próxima rega. Então, geralmente aqui, em vasos que é peso, o meu seca basicamente todo dia. Então, eu vou ter o peso depois dele regado. No próximo dia, antes de regar, pesa. E aí você vai ter uma noção. Quanto que tá secando de um dia para o outro? Secou 30%. Caraca, esse é um dryback mais para floração. Secou 15%. É um dryback mais para o estágio vegetativo. Quando a gente está falando de técnicas mais avançadas de cultivo, crop steering, ter essa noção de dryback, cara, é a chave para automatizar a irrigação, ter noção de quanto que seca de um dia para o outro. Então, é uma métrica extremamente importante, atrelada com temas de cultivo avançados e que na prática você só precisa fazer o quê para saber? Pesar o vaso. E eu até achei algumas pesquisas falando que essa medição de peso de vaso, cara, é simples e extremamente eficaz para você prever o ponto ideal de irrigação. Além, de evitar excessos. Então agora você já vai ter esses valores para se basear, vai evitar grandes afogamentos. Então você nunca mais vai errar com isso. Outra coisa também que está muito relacionada a testes inteligentes de rega, mas é mais para a galera do cultivo mineral, é o teste do runoff. Cara, coloca uma estrutura, eu uso aqui um pote de plástico mesmo, coloca o vaso em cima, faz uma boa rega, deixa escoar uns 300, 500 ml, pronto. Enche, mede esse EC dessa água de escoamento, como a gente chama de runoff, essa água que sai do fundo. Para o mineral, a gente vai ter uma noção do quanto de sal que tem acumulado ali dentro do vaso. Porque beleza, vamos imaginar, a gente está sempre regando a planta com 1000 de ppm, 1000 de ppm, 1000 de ppm, 1000 de ppm. Beleza. Só que a gente não dá muito runoff. E se a planta não estiver comendo muito? Será que está 1000 de ppm dentro ali do substrato? Como a gente não tem um medidor de substrato e esse tipo de medidor é bem caro, tá, galera? É bem caro. Aqueles baratinhos, não usa. Não usa. Eles são tão imprecisos que não vale a pena usar. Aqueles de sola, 3 pontas, que custa R$30. Galera, um medidor de substrato bom, tipo do Teros, custa R$2.700, pra vocês terem ideia. Enfim. Só que essa água que a gente está regando, a gente mede o EC da entrada. Só que a gente tem que saber o EC que está no substrato acumulado. Para a gente saber esse acumulado, a gente rega bastante, vai pegar uma média do que escorre, pronto. Vamos medir, a gente vai ter uma noção se está acumulando ou não. O ideal é que não acumule tanto. Nas 3 primeiras semanas de floração pode ter um acúmulo, atingindo até ali 6, 7 de runoff, de EC. Mas é sempre bom você estar de olho nessa métrica, porque é assim que você evita que sua planta queime. Antes da sua planta queimar, o EC do substrato ele vai estar extremamente acumulado. E se você viu que está rolando esse acúmulo e você faz boas regas para tirar esse acúmulo, pronto, você resolveu o problema antes da sua planta queimar. Então, ótimo também teste inteligente aí para não depender do achismo. O segundo ponto muito importante que eu gostaria de ajudar o Cadu do passado é que o Cadu do passado ele ficava levemente iludido, Ele ficava tentando aprender dicas soltas, pegando ali, pensando muito em produtos, ficava pensando, caraca, o que a galera pode estar utilizando de foliar para aumentar os tricomas, para aumentar o THC, para aumentar o rendimento, o que a galera tá usando, quais são os produtos, etc. Eu pensava muito dessa forma, cara. Ou qual é a técnica, qual é o treinamento. Mas, sendo bem honesto com vocês, cara, eu sinto que essa parada não existe. Técnica perfeita, produto perfeito. Tipo, existem 1000 formas de fazer um bolo, certo? Só que existem também várias receitas diferentes de chegar nesse bolo final. Só que a parada, pra mim, que faz as plantas crescerem muito bem e que aumenta o resultado significativamente é você ter temperatura e umidade ajustadas ao longo do dia. Eu sei que é difícil ter isso perfeito, sem ar-condicionado, sem desumidificador e tal, mas tenta pelo menos estar na faixa. Por exemplo, cara, tá muito quente, não consigo abaixar a temperatura. O mínimo que tu tem que fazer é pegar um umidificador e trabalhar com umidade mais alta, para você pelo menos estar dentro da faixa. Óbvio, na floração não é tão legal assim estar com umidade alta, mas foi um exemplo. Tenta estar nessa faixa. Por quê, cara? Por que isso é tão importante?
Porque a planta, ela respira, né, faz a fotossíntese dela e ela também transpira. Tudo isso com base nos estômatos. Se esses estômatos eles estão fechados, pode jogar a luz que for, o produto que for, sabe? O fertilizante que for, sua planta não vai trabalhar se ela não tá com o ambiente ideal. E tudo depende do ambiente ideal. Cara, depois que eu automatizei temperatura e umidade com um sensor automático e tava perfeito o dia todo, cara, você não faz ideia da diferença da velocidade que as plantas crescem nesse meu cultivo principal, que é todo automatizado, para um cultivo secundário que não tem nada. As plantas crescem 2, 3 vezes mais rápido, porque elas estão realmente trabalhando o dia todo. Aí algumas pessoas falam, pô, aumentei um pouquinho a luz, nem é um ppfd tão alto assim, 600, 700, e a planta já queimou. Foi porque ela não aguenta essa luz? Não, cara. A cannabis é uma planta extremamente autofotossintética. Ela usa muita luz e ela aguenta muita luz. Tem estudo mostrando que ela aguenta até 3.000 no ambiente certo. Então, se o ambiente está errado, às vezes você colocar mais luz nem te ajuda, porque sua planta ela tá toda fechada, toda sufocada. Então, aquela luz ela não vai usar. Show? O terceiro ponto, já puxando um pouco de sardinha aí pro nosso principal, né, que é a iluminação, mas até trouxe algumas fotos para mostrar para vocês. Esse era meu cultivo no início, tá, galera? Eu que montei esses painéis, ambos, né? Esse aqui tinha 450 watts, 7 chips de 3.500 Kelvin, 2 chips rosas que eu marolava nessa parte no passado, hoje nem recomendo, é um chip bem ruim. Se hoje em dia eu fosse usar, usaria tudo 3.500K mesmo, que é melhor. Mas, cara, aqui na esquerda tem 450 watts numa estufa que era menor do que 1 por 1. E depois eu vinha usar 240 watts, né, em uma estufa de 1 por 1 com uma iluminação mais eficiente. Basicamente, eu estou usando metade da potência aqui dessa foto da esquerda. Eu comecei a ter muito mais resultado, comecei a ter muito menos problema com calor, porque quando um equipamento é ineficiente, essa ineficiência dele, ele compensa gerando mais calor. Sem contar que era barulhento também, porque cada um desses chips precisava ter um LED, precisava ter um coolerzinho. Então, cara, era barulhento, ineficiente e muito quente. Então eu passei a utilizar uma iluminação mais potente, gastei menos conta de luz, a luz dispersava melhor, a luz era mais intensa, eu comecei a colher mais e as plantas não ficavam tão abafadas assim, cara. Então, quando você sai desse setup mais antigo aqui e passa para outro, óbvio, é um investimento, é caro, mas galera, uma iluminação eficiente, ela se paga em 12 meses, coisas assim. Então, tô usando um cobre ruim, um HPS ruim. Cara, depois de 12 meses, você está tendo prejuízo de estar utilizando esse tipo de iluminação. Faz muita diferença no cultivo ter a iluminação perfeitinha, cara. Quem já cultivou com refletor, com cobre, com painel ruim, tá ligado nessa diferença. Não é marketing. O ponto número 4 tá relacionado com genética. E talvez seja por isso que eu sou tão hater de automáticas, galera. Eu tenho que contar minha história. Não joguem as pedras ainda, eu preciso contar minhas histórias. E genética, cara, ela é o ponto ali de partida. Tudo que tá inerente à planta tá dentro da genética. O que isso significa na prática, Cadu? Que se dentro dessa semente aqui que você tá germinando, aleatória, não tá no DNA genético dela que, vou produzir resina pra caraca, vou produzir altos níveis de THC, é uma genética de alto rendimento, que produz muitas flores, é uma genética que produz poucas folhas, se não tem tudo isso dentro da semente, tá esperando tirar isso, cara. É a mesma coisa se tu tá, vou cruzar 2 pugs e esperar que saia um pitbull, tá ligado? Eu sinto que é um pouco parecido com isso, porque tudo tá ali dentro. Eu cultivava muita genética gringa, que na minha mente eram as melhores, tipo, cara, tá maluco. Eu cultivava Seedsman, Royal Queen, Barney Farms, e em nenhum momento também quero ficar criticando o trabalho dos outros e falando mal dessas empresas e falando mal de automáticas. Cultivei aí umas 20, 30 automáticas, galera, antes de falar qualquer coisa, mas o que acontece? Eu cultivava essas paradas, cultivava, eu achava que era bom, eu achava que elas eram saborosas, elas eram cheirosas, mas cara, quando eu coloquei a mão em uma genética top, shelf, que eu comecei com a Exotic, com a Gitbanger, a 24K também, cara, foi aí que eu entendi o que era uma maconha saborosa, o que era uma erva saborosa. A gente nem sabe, a gente acha
que isso aqui que a gente tá cultivando é foto minha antes. Era bom, eu achava que era muito bom. Por quê? Era a melhor coisa que eu já tinha fumado, não tinha nenhum conhecimento, não tinha experimentado nada. Cara, a primeira flor que eu fiz foi a melhor que eu tive na minha vida, a melhor que eu tive acesso, e eu fiquei muito feliz e... Pô, não tô querendo desmerecer a flor de ninguém aqui também, não é sobre isso. Mas tem coisa melhor, cara, além que a gente não conhece. Eu imagino que tenha coisa melhor hoje também. Então, quando eu passei para essas genéticas mais top mesmo, cara, foi aí que eu vi, cara, é assim que resina. Eu fiz algo diferente? Não, mano. A planta simplesmente resina. Então, às vezes as pessoas falam, como é que eu faço pra planta resinar mais? Mano, óbvio, além de entregar tudo certinho, só vai resinar se a planta realmente tiver na genética dela, tá ligado? Então, quando eu comecei a cultivar bagulho bom, mano, aí o bagulho subiu de nível geral. E sobre automáticas, eu tive muitos problemas perante a aleatoriedade, a falta de consistência. Tu germina 6. 2 ficavam grandes, 2 ficavam anãs, 2 ficavam mais ou menos. Eu tinha essa proporção. Então, era sempre muito incerto. Aí, pô, vou levar o cultivo ali um por um. 6 automáticas. Cara, elas ficavam diferentes entre si. Aí o tamanho. Aí chegava no final, pô, gostei dessa, não dá pra manter. Aí tem que comprar mais. Então, eu não recomendo a automática por essa questão de, pô, não dá pra clonar, não dá pra manter. Eu não acho que seja tão rápido assim. Tipo, talvez seja aí umas 2, 3 semanas mais rápido. Mas eu sinto também que uma foto período boa, tu colhe mais, colhe consistente. E basicamente... fica independente de ter que comprar semente, beleza? Sobre semente, não vou falar muitas indicações aqui. Se você quer alguma indicação de semente, tem os links aí embaixo. E manda uma DM pra gente, pode ser no perfil da Cult, @chama_cult, ou @caducultiva lá no Instagram. A gente tá com uma lista de recomendações. Se você mandar lá genética, eu te mando essa lista aí, beleza? Que foram as que eu selecionei, mas a gente não tá mais falando disso aqui no canal porque dá caô. O quinto ponto, ele tá relacionado com treinamentos, principalmente agora, falando especificamente sobre estágio vegetativo. Porque eu sinto que no passado eu ficava muito... não, vou passar logo pra flora, na flora ela vai crescer, ela vai ficar forte, vai duplicar de tamanho, que a galera fala e vai render pra caraca. Beleza. Sim, ela realmente chega a duplicar de tamanho, espiche e tal, mas se sua planta ela tá com deficiência, se a sua planta ela tá com problema, ela não tá com verde bonito, passar pra floração não vai ser um milagre que vai aumentar o rendimento e vai fazer ela ser muito boa no final. Não. É bom que você treine a planta bem desde o estágio vegetativo. E quando eu tô falando de treino bom desde o estágio vegetativo, vamos imaginar que eu tenho uma genética que eu gosto muito. Trap Queen, minha genética favorita. O treinamento dela, pra vocês, começa aonde? Cadu, começa ali no 5º nodo, faz o poda top. Quase. Pra mim, treinamento começa quando? Na hora de tirar o clone. Primeiro, tem uma boa planta robusta para você tirar esse clone. Muito importante. De preferência, se você tem essa planta que você pode tirar as partes do topo para fazer os clones, é melhor que os clones já vão enraizar grosso. É bem diferente de um clone que enraiza fino. Óbvio, o clone que enraiza fino ele vai engrossar também, só que vai demorar um pouco mais. Então, se eu quero iniciar meu ciclo de vega rápido, eu já tiro os clones bons desde cedo. Show! Tirou um bom clone. Já tem essa seleção dos clones, para mim já é um treinamento ali na vega. Vamos supor, geralmente eu cultivo com 12 plantas. Aí, cara, 12 plantas eu vou tirar uns 30 clones. Eu vou selecionar os 12 clones que têm as raízes mais grossas, que têm as raízes mais fortes, que enraizaram melhor. Vão ser esses que eu vou usar. Então já tem esse pequeno treinamento aí. Pô, enraizei o clone tá cheio de raiz. Passo para fibra de coco. Já tem um treinamento ali também. O que eu vou usar? Vou usar babosa, vou usar Gorilla Microbes, já vou usar micorriza, já vou, encher esse clone de micro-organismos ali diretamente na raiz, também sinto que faz diferença. Coloca nessa fibra de coco e já começo a podar o clone. O clone tá assim, já poda ele. Cresceu mais um pouco, já poda de novo. Não deixa a planta ganhar altura. Você não tá cultivando um bambu, mano. Não, você não quer uma planta reta e alta. Não, você quer a planta com estrutura, mano, com arquitetura aberta. Eu não tendo a fazer muito LST, eu já jogo na rede desde cedo, já começo a abrir desde cedo. Depois eu venho a colocar a segunda rede e lá no meio da flora pro final, a terceira rede. Mas é isso, eu gosto de fazer o scrog, abre bem a planta, treina bem ela. Cara,
Isso é extremamente importante. E antes eu ficava deixando plantas com diferença de altura. Não deixa com diferença de altura. Você controlar o que a gente chama de canopy, né? A altura de todas estarem iguais, todas cobrindo tudo que é iluminado está coberto por planta. Esse é o canopy perfeito. Então, hoje em dia eu presto muito mais atenção nisso que eu prestava antes. Tipo, quando eu cultivava antes, mano, o canopy tá uma merda. Tem 2 plantas maior, aí 2 que eu coloquei uma gambiarra abaixo, sabe? Desorganizado em termos de altura, em termos de tempo de cultivo. Aí aqui, ó, como é hoje. Pô, a parte de baixo toda mais limpa, não gosto de ter pipoca, não deixo essa parte de baixo, tento deixar tudo na mesma altura e tento preencher a estufa completamente de planta. Não deixo, o meio aqui vazio, tá ligado? Não deixo nada vazio. Isso faz muita diferença no rendimento depois. Agora falando sobre a melhoria número 6, voltando a falar de produtos, né, cara? Que eu falei, não existe produto milagroso e tal. Ao longo desse cultivo, cara, eu acho que eu já testei, 30, 40, talvez até mais produtos diferentes. Testei muita coisa não vi resultado. Ao longo desse tempo, eu decidi manter só o que eu de fato vi resultado. Por quê? Tem muita coisa que é boa, cara. Mas tem coisa que dá pouquíssimo resultado e coisa que você nem vê. E também, eu não gosto de ter uma rotina de cultivo complicada. Quando você está começando a cultivar, tudo é maneiro, você faz as coisas, você tem tempo, você tá animado. Mas, cara, vamos imaginar que você já cultiva 5 anos. Você no dia 1, você vai usar um produto X. No dia 2, o Y. No dia 3, o Z. No dia 4, tá ligado? Como você combina tudo isso com a sua vida, família, trabalho, fica muito difícil. Eu gosto de ter um mínimo ali muito bom que funciona com pouco trabalho. Mas afinal, por que, antes de eu já dar o spoiler do que a gente usa, por que a gente tem que adicionar esse tipo de probióticos, bioestimulantes, micro-organismos? Porque, cara, eles impactam diretamente em todas as funções da planta. Eles são uma extensão da raiz. Eles ajudam a planta em tudo. E isso tem impacto na biomassa, no rendimento, no resultado, nos níveis de THC. Se liga nesse estudo que eu já analisei aqui no canal, falando sobre bioestimulantes. Vamos ver só o amarelo, que é a massa acima do solo, né? Contando a planta toda. Então a gente tem aqui o controle, né? Que eles não usam nada, usando só ácidos úmicos, né? Que é ali um composto do humus de minhoca, usando esse microgel, que são micro-organismos, esse microgel bio, que são outros micro-organismos. Agora, ácido úmico e ácido úmico com micro-organismos. Olha a diferença, cara, quase o dobro, as plantas quase dobraram de massa. Então, cara, eles melhoram a absorção de nutrientes, reduzem infecções radiculares, aumentam, cara, o rendimento. Outros bioestimulantes, como de fertilizante de peixe e alga, eles também vão fornecer aminoácido e fito-hormônio. Cara, eu sempre quis, colocar hormônios nas plantas, por isso que também eu usava alfafa. A alfafa também tem fito-hormônios, cevada também tem fito-hormônios. Cara, e os de peixe e algas também tem esses fito-hormônios e você vê resultado 2 dias depois de aplicar. Isso que é o maneiro. Então, o que eu tô usando hoje? Hoje eu continuo usando Gorilla Microbes, acho que ele é um tudo em um muito forte, tem muita coisa ali, já tem até os ácidos fúlvicos e úmicos ali dentro também. Eu gosto muito desse tipo de produto que reduz a quantidade de coisa que eu tenho que usar e aplicar e eu posso, focar em pouca coisa. Uso bastante em transplante, acabou de enraizar, fiz qualquer intervenção estressante na planta. Também tendo a usar o FPE de babosa, cara, nessas mesmas situações, que é um extrato fermentado, né? Você pode até fazer em casa. Mas de babosa, por que de babosa? Cara, a babosa é ótima contra estresse osmótico, estresse térmico, estresse no geral, enraizamento. Então, eu sinto que é uma planta muito poderosa também. Sempre uso FPE de babosa, pode usar foliar também. Fermentado de peixes e algas tem que ter, pra mim é um grande game changer. Aí, galera, eu não gosto de falar, pode ir com qualquer um, mas existem vários de peixes e algas no mercado. Tem o da Farmhouse agora também de algas, que ele é bem concentrado, bem viscoso, de uma alga específica que vem lá do Canadá. Achei bem maneiro, tô testando esse agora nesse momento. Mas durante muito tempo eu usei o Alkfish, aquele Alkfish Mel também, da Oficina Orgânica, o da Organo, tem o de algas da Zion Farm lá também, que é muito bom, eles mandaram, não fiz testes extensos.
Outro que eu sempre gosto de usar é tricoderma. Tricoderma, cara, eu uso uma vez por ciclo, de tão apelona que ela é. Basicamente, cara, teve um estudo do Dr. Bruce Bugbee, inclusive, feito em cultivo mineral, cultivo de fertilizante, sem matéria orgânica no substrato. Aplicou a tricoderma na inoculação ali do substrato, antes de colocar sementes. Chegou no final do ciclo, pegar esse mesmo substrato para testar, para ver quanto que tinha de tricoderma. Cara, a população de tricoderma, mesmo cultivando mineral, fazendo flush, todas essas coisas que a galera fala que o micro-organismo não vai viver, a tricoderma estava em população elevada e ativa nesse substrato de cultivo mineral. Então, eu gosto de usar tricoderma, uso uma vez só por ciclo, basicamente previne e vai combater muito infecção de raiz, então a chance de você afogar e dar caô ali na sua planta diminui muito. E outro que eu usei também, usei pouco, mas que eu gostei, foi o JLF. Só recomendo que não use foliar, porque o bagulho fede muito, mano. Fede muito. Então, é isso que eu tô usando de aditivos secundários hoje em dia. Eu sei que tem muito mais, tem toda uma gama. Galera, isso aqui é basicamente infinito, mas eu uso o que eu vejo mais resultado. E eu tô com essa combinação aqui. A maioria deles eu vou usar todos juntos. Tricoderma é o que eu uso separado sempre. E o JLF eu também tendo a usar separado, porque o JLF, ele é anaeróbico. Todo o resto é aeróbico. Então eu gosto de ter essa divisão também, mas aí é bagulho da minha cabeça. Era na floração, que é quando a gente tá florindo, né? É a melhoria número 7. A gente tá florindo e a gente pensa, caraca, agora tem que colocar o bagulho pra ela bombar, vou ter que fazer sei lá o que, qual é o segredo pra ela engordar. Mas na verdade não. Se tu preparou sua planta na vega, ela tá grande, tá robusta, tá sinistra, sem deficiência. Agora na floração, menos é mais. Já limpou embaixo, continua limpando embaixo, cuida do ambiente, temperatura, umidade, iluminação, isso é mais importante. Cuidado para não afogar sua planta. O resto, mano, deixa a planta performar. Eu gosto muito de falar isso. Não existe produto ou técnica secreta para fazer os buds engordarem. Galera, isso para mim não existe. É o cultivo perfeito ali. E para mim, uma coisa muito importante é essa remoção das pipocas, é remover as pequenas coisinhas que vão nascendo embaixo. Isso eu vejo muita diferença no resultado final. Tipo, eu sinto que os buds ficam mais gordos em cima, eu tenho menos bud ruim pra ficar trimando ali, defoliando ali. E pra galera do mineral, uma outra dica é estar ligada com a dica número 1 de rega. Checa o runoff, checa o SC desse seu runoff para não ter acúmulo, não queimar suas plantas com excesso de fertilizante. Agora aqui no upgrade número 8, tá muito relacionado à colheita e secagem. Cara, primeiro pro Cadu do passado ele era um pouco mais apressado do que eu. Ele, o breeder falou que é 8, 9 semanas tu vai colher então, nem... Tá ligado? Galera, primeiro, não confia cegamente nessas informações. Às vezes essas informações são feitas em ambientes perfeitos, bem diferentes do seu. Então, a colheita, cara, eu prefiro fazer um pouco depois, geralmente entre a 10ª semana, 11ª semana, porque aí, cara, já tá no ponto que eu quero, checo os tricomas. Tem estudo que mostra que se você colher no momento errado, é uma genética de 10 semanas, se você colher com 8 semanas, às vezes você perde uns 30% de rendimento e 30% de THC, cara. Teve uma pesquisa, inclusive, que mostrou que uma genética de 10 a 11 semanas, tu colher com 7 semanas, perdeu 43% de rendimento. Então, não tenha tanta pressa para colheita, que às vezes está deixando muito ali na mesa, deixando muito de coisa que você poderia ter e você deixou de ter. E segundo, cuidar da umidade e da temperatura. Essa parte é um pouco mais difícil, mas, cara, tenta pelo menos cuidar da umidade. Vou conversar um pouco sobre isso. E como eu faço hoje em dia, Cadu? Eu tenho ar-condicionado e desumidificador. Os 3 primeiros dias foi algo que eu aprendi com o Dr. Rubens Coelho, que trabalha lá no Canadá, não lembro o nome da empresa, Black Market. Ele dá esse primeiro choque de baixa umidade, né? Então deixa entre 50% e 55% de umidade nos 3 primeiros dias, e depois no resto deixa entre 58% a 60%. Então você vai fazer um choque seco para tirar bastante e depois vai só tirando levemente. Demora aí de 10 a 14 dias no total para secar. Eu tenho secado dessa forma com extremo sucesso. Temperatura, deixa o mais baixo que você conseguir. Cadu, não tem um ambiente perfeito para secar. Cara, tenta no mínimo arrumar
um cômodo que tem ar-condicionado. Ah, mas é meu quarto. Perfeito, cara. Para secar é só o que você precisa. Coloca na estufa vazia, os cabides, pendura lá. Cadu, eu não consigo... se eu deixo muito baixa a temperatura, fica seco demais. Se eu deixo no 19, a umidade fica 30. Sim, então não deixa no 19. Deixa no 22, no 23, a umidade vai ficar 55? Tá bom, um ótimo ponto de partida. É melhor tu deixar assim do que tu deixar no calor e no úmido, que aí não vai secar. Se você seca muito rápido, você também perde muito do aroma, do sabor, dos terpenos, cara. Eles são voláteis, são sensíveis. O upgrade número 9, ele tá muito relacionado com automações, cara. E a primeira delas que eu gostaria que vocês tivessem é ter um medidor de temperatura e umidade com histórico de dados. Tipo esse aqui da Inkbird, que eu cito de exemplo. Cara, com esse aqui você já consegue entender aonde era o seu problema. Quando eu comecei a cultivar, não tinha ar-condicionado, tinha nada. Coloquei um ar de janela. Pra mim, tava perfeito. Deixava o ar de janela ligado, ia lá no grow, caraca, tá 23 graus, 24, a umidade tá 60, tá perfeito. Dava. De noite não ia mais lá, né? Pra não interromper o sono. É assim que tem que ser. Mas 3 da manhã, eu não via isso. Mas às vezes batia lá 90% de umidade, 85% de umidade, muita umidade. Por que essa umidade acontece? O ar, como já está mais frio, ele não liga tanto, então ele não ativa tanto, não resseca o ar. E as plantas, cara, continuam transpirando. As plantas transpiram cerca de 98%, 99% da água que você dá para elas, elas usam no processo e liberam. Só que é muita água, dependendo do número de plantas que você tem. Se tem 10 plantas bebendo 1 litro de água por dia, são 10 litros de água que elas vão liberando ao longo do dia todo. Óbvio, não é de uma vez, é ao longo do dia e noite inteira. Então é muita água para você lidar. Então tenha esse tipo de sensor para você entender. Tá tendo algum problema em alguma hora específica? Ah, quando dá 3 da tarde, bate sol na minha janela que, fica um forno lá dentro e geralmente você não tá ligado. Então você vai começar a entender quais são os seus problemas e quando eles acontecem. Por exemplo, às vezes eu não precisaria de uma solução cara para resolver esse elevado de umidade. Eu poderia testar então. Então à noite, liga um exaustor extra e ventilação extra. Vamos ver se essa umidade cai. Mas você entendeu que tem um problema à noite que você não via antes. E agora você vê. E quando você começa a automatizar, tipo, quando eu automatizei o VPD, coloquei o ar-condicionado, desumidificador no equipamento inteligente para ficar fazendo esse controle para mim, basicamente o clima está perfeito o tempo todo. E quando o clima está perfeito o tempo todo, a planta performa muito melhor. Uma outra automação que eu fiz que é muito boa, muito simples, vai sair um vídeo aqui no canal na semana que vem falando sobre ela, é sobre a irrigação automática. A irrigação automática, cara, que, óbvio, foi uma conjunção de vários guias que eu assisti, cheguei nessa conclusão para montar esse sistema. O sistema ao todo custa cerca de 500, 600 reais. E, cara, ele te poupa ali por dia de 10 a 15 minutos. Todo dia de rega, 10 a 15 minutos. E ele rega de maneira perfeita, assim, que você faz a automação perfeita. Depois, todo dia, tá perfeitinho. Então, ele rega melhor do que a gente rega. Então eu senti um crescimento mais veloz das plantas depois de ter automatizado a rega, né? Para mim foi muito bom. Então quando você automatiza, você sai desse improviso, sai do incerto e começa, cara, o cultivo fica muito mais fácil. Fica muito mais sobre controlar o ambiente do que de fato cultivar, né? E isso é muito maneiro. A dica número 10 também, cara, já querendo ajudar também o Cadu do passado, porque o Cadu do passado não acreditava muito nessa parada, mas eu pensava muito assim, tô no 10º pouco andar, sei lá, não vai vir praga aqui, não vai vir Spider Mites aqui, adivinhe. Chegou, galera, chegou e chega a cavalo, não demora muito não. Eu não ligava muito para limpeza do cultivo, pegava as plantas, levava para a varanda, mexia nelas na varanda. Minha mulher sempre comprou muita planta, trouxe planta da rua para casa. Meu cachorro entrava no grow, eu chegava da rua, ia no grow de chinelo, de coisa toda. Mano, e é assim que a gente leva as pragas para lá para dentro. Tipo, a praga, ela não simplesmente aparece lá e tá lá e agora tá dominando tudo. A grande maioria das vezes, a gente que leva para dentro. Então, quando você tem essa limpeza, tem essa prevenção, cara, seus problemas já caem uns 80%, 90%. O resto, de fato, é produtos de limpeza. Então, não adianta você... eu passo óleo de andiroba, toda semana, passei lá toda semana, mas
tu vai na rua, teu cachorro vem e entra no grow. Cara, não adianta. Tu protege pra caralho a planta, mas vai ter algum pedaço ali, dela ali que não tá protegida que ela vai conseguir, sabe, se aproveitar. Então, limpeza e prevenção é tudo, mano. É tudo. Só de você já ter esse controle, a chance de você ter praga já cai muito. Aí, além disso, o que mais que eu tenho usado? Eu uso basicamente esse óleo de andiroba aqui e um pouquinho de silicato de potássio. Cara, é basicamente o que eu tenho usado de prevenção hoje e essa parada me deixa protegido contra tudo, basicamente. Eu sinto que ela resolve qualquer bichinho que se mexe, o óleo de andiroba já cai em cima e já resolve pra mim. Eu uso 2 ml por litro dele e o silicato de potássio é 0,1 grama por litro. Cara, eu pego assim, um pouquinho assim, só com o dedo e jogo na água. Ele nem dilui tão bem, então coloca bem pouco mesmo, é bem pouco mesmo. E o último upgrade, cara, que tá muito relacionado a algo que perguntam muito pra gente. Tipo, a pessoa fez um ciclo e já fala, caraca, tem que botar CO2, que CO2 aumenta 50% o rendimento, que sei lá o que. Galera, primeiro, que não é tudo isso de rendimento que aumenta. Quem tá falando isso, cara, não tem noção, não aumenta tanto assim rendimento. Foi uma conversa que eu tive bastante com o Bruno, né? O Bruno trabalha numa empresa profissional de cultivo lá nos Estados Unidos e ele controla os pesos das flores, tem tudo isso em planilha, até porque a empresa trabalha, né, com a venda desses insumos, então ele fala, cara, não aumenta. Aumenta de média a 10 a 15%, mas faz diferença e eles usam, né? Mas também não adianta você usar CO2 e ter exaustor, tá ligado? Não faz sentido. Não adianta você usar o CO2, às vezes, com esses métodos meio gambiarra. Galera, isso não aumenta o CO2 pro nível que a gente quer aumentar, pra quantidade que a gente quer trabalhar, tá ligado? Essa bag de CO2 aqui, por exemplo, aumentou em 20 ppm. E é muito impreciso. Tem dia que ela aumenta pra caraca, que é quando os fungos trabalham, tem dia que já não aumenta tanto. O de garrafinha também não aumenta. Esse teste aqui foi o Microlite, né? O Shane que publicou. Eu não acho que vale a pena. Primeiro que o CO2, ele é pra quando você já tem tudo. Se você não tem nem ar-condicionado, às vezes você, quero ter um CO2. Cara, isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Porque vai ser difícil você controlar os parâmetros pra deixar certo, porque tá muito propenso ao erro, sabe? Lembra daquilo que eu falei? Quando o ambiente está certo, você coloca muita luz, sua planta performa. Vamos supor, você colocou muito CO2. Logo, sua planta vai ter mais CO2 para fazer mais fotossíntese. Então ela vai conseguir absorver mais luz, mais nutrientes, mais água. Mas ela consegue. Mas se tá tudo errado, imagina que o ambiente está errado, tá quente, está abafado. Tá com CO2, ela vai conseguir fazer mais. Mas ela não vai fazer, porque ela não tá transpirando. Então o CO2, cara, você coloca quando tá tudo fechadinho, cara. Tá tudo fechadinho, o quarto é vedado, não tem exaustão, você tem um bom cilindro, você tem uma boa válvula, um controlador inteligente. Pronto, você vai falar, quero que fique 1000 ppm de CO2, vai ficar 1000, vai ser seguro. Então essa parada não é para iniciante, é pra galera que já tem todo o resto e quer só melhorar mais ainda, ou tá montando um quarto novo e aí já quer começar com essa parada, facilita também. Porque montando quartos, eu tenho mais facilidade de instalar sistemas de CO2 do que instalar sistemas de exaustão, que aí fura a porta, fura a parede, mó trelelê, só pra trocar o ar. Mano, gera o ar, vai trocar o ar. Gera o ar, vai jogar o ar gelado fora. Então eu sinto que o CO2 ele facilita muito a construção de cultivos profissionais. Mas não é pra galera que tá muito pequena ainda, beleza? Se você quer saber mais sobre CO2, pesquisa CO2 Cultilite, tem um vídeo de meia hora que fala todos esses equipamentos aqui, qual é a válvula, qual é o sistema, qual o cilindro, qual tem que ser o tamanho do cilindro. Cara, falei tudo de CO2 naquele vídeo, não tem por que eu me repetir aqui. Tô só deixando essa dica aí pra você. E galera, eu queria contar pra vocês a novidade, né? Entra nesse QR Code aqui, que é nosso grupo de novidades, a gente vai fazer todas as novidades lá, vai ter dinâmica específica com a galera de lá, vai ter sorteio lá também, mas eu queria fazer um lançamento, contar para vocês desse lançamento que vai rolar no dia 22 de janeiro, que nós fizemos o quê, cara? O que a gente fez dessa vez? 26 semanas de gravação em um cultivo profissional, ciclo inteiro num quarto automatizado. Galera, cultivamos com 1440 watts, tivemos um resultado quase de 1,5 gramas por watt, produção aí de 4 dígitos, tá? Gravamos também 3 métodos de extração, óleo simples, óleo avançado e um hash feito com muita qualidade. Cara,
Foi a melhor e maior colheita da minha vida, que a gente gravou semana a semana ali do crescimento dela. Vou trazer só algumas imagens do que a gente vai mostrar no cultivo do ciclo inteiro. Cara, foi absurdo, foi total recorde. Infelizmente não dá pra ficar mostrando muito aqui, já tô até meio assim de mostrar aqui, mas fica o convite, entra aí no grupo, dia 22 de janeiro vai ser o lançamento desse novo curso, mostrando tudo, do início até o final, num quarto completamente automatizado, cara, para ter resultado top shelf. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Curtiu o vídeo? Se inscreve aí no canal, a grande maioria não se inscreve nesse canal, não sei porquê, cara, deixa o like. Se ficou aqui até o final, comenta aqui comigo, avançado 96, que aí tu pegou todas as dicas, eu já vou saber que tu é brabo. E sendo honesto também, eu dou uma preferência de responder esses comentários da galera que viu até o final, porque é a galera que ajuda a gente, né? Porque o canal já não é monetizado, a gente depende muito dessas métricas de like, inscrição, assistir até o fim. Então quem fica até o fim, pra mim, já é brabo. Então, assim como eu, você é um nerd do cultivo. Agora, te espero no próximo vídeo, beleza? Vou colocar uns cards aqui na tela de vídeos antigos, o vídeo do CO2 também, muito bom, e o vídeo dos bioestimulantes, a análise de artigo que eu mostrei aqui também. Show? Então vai para os próximos vídeos, vamos seguir aprendendo, te espero lá. Dia 22 tamo aí, hein? Chama!